se acomodar. Meus amados irmãos, hoje estamos no 17º domingo depois de Pentecostes. E a liturgia desse domingo nos lembra, principalmente no Evangelho de São Mateus, aquilo que é mais essencial. No capítulo 22 de São Mateus, nós temos um embate entre os fariseus, saduceus e herodianos, que se unem para apanhar Jesus em alguma palavra. Eles queriam condenar Jesus e para isso eles querem um pretexto. Então eles fazem uma série de colocações. A primeira delas é sobre o imposto a César. E Nosso Senhor sai desta charada dizendo: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Isto é, cumpra a sua missão como cidadão, obedeça às leis civis, mas não se esqueça de obedecer a Deus em primeiro plano. E vendo que Jesus calava os saduceus, então os fariseus se unem e um dentre eles, um mestre da lei, um doutor da lei, faz uma pergunta para Jesus. Na verdade, a pergunta era capciosa. Queriam que Jesus desse algum deslize, alguma palavra, para que desse a entender que Jesus estava indo contra a lei de Moisés. E então eles condenariam Jesus. Então o mestre da lei se levanta e diz: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual o mandamento mais importante? Ou seja, o que é que nós temos que fazer para alcançar o céu? E é claro que aquele homem sabia. Jesus, percebendo aquela questão, Jesus então responde com a lei. O maior mandamento é: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Nosso Senhor cala aquele doutor da lei. Pois bem, mas há uma questão de fundo muito importante para nós, que também essa questão é colocada para nós. A pergunta é: será que nós de fato amamos a Deus assim? Na verdade, a resposta de Nosso Senhor, Ele é uma resposta bem abrangente. Ele quer que nós amemos a Deus com toda a nossa personalidade. O que é o homem? O homem é um ser composto por coração, alma e entendimento. Por coração, ex toto corde tuo, com todo o nosso coração, significa os nossos afetos. O ser humano é marcado por afetos, por sensibilidade. Nós temos a capacidade de nos comover assim. Quando a gente vê uma pessoa sofrendo, a gente também sofre, a gente se compadece. O ser humano tem um coração que é capaz de se enternecer. Portanto, são os sentimentos. Mas os sentidos, eles são aprendidos pelos nossos, aquilo que nós temos, os sentimentos, eles nos chegam até nós, eles são gerados através daquilo que nós aprendemos com os sentidos. Aquilo que nós vemos, que nós ouvimos, que nós saboreamos, que nós tocamos. Então, é interessante que as impressões que temos, nem sempre elas serão boas. Muitas vezes nós escutamos uma música que ela desagrada a Deus. E nós amar a Deus com todo o nosso afeto, do nosso coração, significa a gente cerrar o nosso ouvido para as coisas que não são boas. Nem tudo aquilo que os nossos olhos captam são dignos de um cristão. Por isso, devemos desviar as nossas vistas daquilo que ofende a Nosso Senhor, que faz-nos perder o céu. Nem todas as palavras que nos dá vontade de falar são palavras que edificam, que agradam a Nosso Senhor, que levam o próximo a serem melhores. Por isso, nós temos que amar a Deus, utilizando também da nossa palavra, o nosso tato, e enfim, todos os nossos sentidos precisam fazer com que nós amemos a Deus. Para isso, nós temos que pedir a Nosso Senhor a purificação do nosso coração.
Quando nós sentirmos um convite para aquilo que é atrativo para o mal, nós temos que renunciar a isso. Se nós quisermos amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso afeto. Por isso, essa purificação do coração é o primeiro estágio. Muitas pessoas não são capazes de preferir a nosso Senhor a uma criatura. Colocam, por exemplo, um ser no lugar de Deus. Não são capazes de renunciar, por exemplo, a certas amizades que levam-na para longe de Deus. Não são capazes de renunciar a coisas agradáveis. Por exemplo, quando nós pecamos por gula, nós não somos capazes nem sequer de preferir nosso Senhor a um prato de comida, ou nos excedermos na alimentação. Então, temos que purificar o nosso coração. Mas o homem não é só coração, o homem não é só sentimento. O homem tem algo mais importante do que os sentimentos, que é exatamente a alma. A alma que foi criada por Deus, que é aquilo que dá vitalidade ao nosso corpo. Se nós quisermos saber a importância da alma, basta que a gente olhe um cadáver. O cadáver é um corpo sem alma. E a nossa alma, ela foi criada por Deus de maneira diferente dos outros seres vivos. Os animais, por exemplo, eles não têm alma imortal. Eles têm vida. E uma vez que morrem, acabou. Já nós não. Nós temos esse princípio vital, que é a nossa alma. E é uma característica própria da alma do ser humano, a capacidade de decidir, a vontade. Alguém dizia, você quer saber o que é o homem? Olha para a sua vontade. Se a vontade do homem ela for robusta, for forte, ele vai ser forte, vai ser fiel. Se a vontade for fraca, se a nossa vontade for débil, nós seremos fracos. Fracos na virtude, fracos no bem. Então, é mister que nós fortaleçamos a nossa vontade, nossa capacidade de decidir. Não só deixarmos nos levar pelas emoções, porque às vezes a gente tem vontade de rezar, mas muitas vezes nós vamos encontrar momentos em que a gente não tem a mínima vontade, por exemplo, de participar da missa com atenção. Ou então nós vamos encontrar um domingo e que está frio, ou que está muito calor, ou que nós estamos indispostos. Se nós nos colocamos só no nível dos sentimentos e não da vontade, da decisão, o que vamos fazer? Vamos trair nosso Senhor. Nós temos que ir além dos sentimentos. Nós temos que decidir pelo que é bom. Por isso, as crianças, desde o começo, são chamadas, estou vendo aqui as crianças da catequese, a fazer um sacrifício. Claro, compatível com a idade delas. Por exemplo, o sacrifício de manter a ordem em casa, de guardar os brinquedos depois de brincarem. Por exemplo, arrumar a cama quando levantam, não deixar as coisas jogadas, os calçados, as roupas, estender a toalha depois do banho. São pequenos sacrifícios, lavar o copo depois de tomar uma água. Não servir-se dos pais como se você fosse o senhor deles. Por exemplo, estou com sede, ô mãe, me dá um copo d'água. Não, vai lá, você tem 2 pernas, 2 braços, levanta, toma sua água, lava o seu copo, ajuda a mãe na mesa, ajuda os meninos, ajudar o pai. Ou seja, nós temos que fazer com que as crianças, desde pequenas, façam aquilo que não é agradável. Porque o que é agradável? Se eu perguntar para as crianças aqui, que estão aqui na missa, o que é mais agradável, tomar um sorvete ou vir à missa? Eu estou meio surdo. O que é mais agradável? Agradável, tomar um sorvete ou vir à missa? Ah, é? Então eles são canonizáveis. Vocês são canonizáveis. É muito mais agradável, muitas vezes, a gente brincar, a gente comer uma coisa saborosa, a gente fazer o que quer, mas na prática, no dia a dia, são os pequenos sacrifícios que a gente pode fazer. Exemplo, um minuto heróico. O despertador despertou, a gente logo pular da cama. Não colocar o despertador na soneca. A gente não responder aos pais. Tem criança que fala assim, o pai e a mãe chamam para fazer alguma coisa. Fulano, faz favor, faz tal coisa. A criança fala assim, peraí, já vou. Estou indo. Não, jamais falar isso. Imediatamente a gente tem que deixar de fazer o que está fazendo e atender os pais. A gente tem que aprender a fazer aquilo que é mais difícil. Por exemplo, na mesa, se acostumar a comer alguma coisa que a gente não gosta. Se a gente só come aquilo que é agradável ao paladar, a gente vai deixando a nossa vontade débil. Só come batata frita, bife,
Só tomo Coca-Cola. Não, tem que se sacrificar. Faz parte. Ah, mas eu não gosto de jiló. Não importa, pega um pouquinho, faz um sacrifício por Jesus. Não vai matar. E isso é bom porque vai fortificar a nossa vontade, vai fortalecer a nossa capacidade de decisão. Quando a gente for tentado por alguma coisa deleitável, fazem com que a gente se coloque em xeque a nossa fé, nós vamos renunciar, porque nós vamos preferir a vontade de Deus. Então se acostumar a fazer pequenos sacrifícios. Não estou falando para as crianças, mas também todos nós adultos precisamos fazer pequenos sacrifícios. Santa Teresinha, por exemplo, fazia o sacrifício que ninguém percebia. Sabe o que ela fazia? Não se recostar quando sentada. Ela não se recostava. Eu vejo na igreja, por exemplo, gente que senta, coloca os braços como se estivesse no sofá, cruza as pernas, não é? Não, a gente tem que fazer o sacrifício. Então, se comportar bem. Na medida do possível, guardar o silêncio. Aqui é um lugar sagrado. É claro que nós não vamos pedir para as crianças de 7, 8, 9, 10 anos o silêncio. Uma criança, um bebê, como uma criança de 9 anos, por exemplo. É claro que um bebê, a gente compreende que ele chora. Mas, o quanto é possível, a gente não come dentro da igreja. A gente procura zelar pelo lugar sagrado. Para a gente é um ambiente de oração. Então, isso é muito importante. É claro que as crianças, aos poucos, elas vão aprendendo isso. E nós adultos também. Por exemplo, um gesto simples, desligar o celular. Às vezes a gente estou celebrando, está naquele grande momento do silêncio, no momento da consagração, daqui a pouco um celular bem estridente. Ou seja, são pequenos sacrifícios, pequenos gestos que demonstram o nosso amor, a nossa mortificação, a fidelidade à nossa oração diária. Então, essa capacidade de decisão. Então, amar a Deus com toda a nossa alma. Depois, por fim, não só o afeto, não só a decisão, mas também, a terceira parte, nosso Senhor disse, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, ou outra tradução, com todo o teu entendimento. Por mente aqui, ou ainda também, com todo o teu espírito, ou seja, é a capacidade que nós temos de pensarmos, de nós entendermos, porque nós somos seres inteligentes. Deus não dotou os animais dessa capacidade, mas a nós sim. Para quê? Para que a gente buscasse conhecer a Deus. Porque, como diz aquele princípio clássico da filosofia, ninguém ama o que não conhece. Primeiro nós temos que conhecer. Como é que nós conhecemos a Deus, se nós não o vemos? Nós conhecemos a Deus pela fé, pela obediência da fé. Nós conhecemos a Deus quando nós aprofundamos na doutrina. Nós adultos, nós conheceremos a Deus quando nós buscamos aprofundar-nos no conhecimento, nos conhecimentos mais elementares da nossa fé, mais sagrados. Não nos acomodando apenas aquele conhecimento da primeira catequese, da primeira comunhão, mas sempre está procurando uma boa leitura, uma boa referência católica. Hoje em dia, nós temos muito mais meios do que antigamente. Há 30, 40 anos atrás, não havia tantas personalidades que são referências para nós, um padre Paulo Ricardo, não é? E tantos outros. Então, nós precisamos sim, com certeza, amar a Deus com a nossa mente, com o nosso entendimento. E para terminar, eu cito o exemplo da Sagrada Escritura, clássico, de uma pessoa que colocou o amor a Deus acima de tudo, acima de si mesmo e acima dos seus. É o exemplo clássico de Abraão. Abraão, nosso pai na fé. Nós sabemos a história dele. Era um homem já de idade que não tinha filhos. Nós lembramos que na Sagrada Escritura, no Antigo Testamento principalmente, não ter filho significava não ser abençoado por Deus. E é interessante que Deus provou aquele homem. E ele disse, Abraão, se você puder, já avançado em idade, conta as estrelas do céu, conta as areias do mar. Você vai ter uma posteridade, uma família mais numerosa do que tudo isso. E Abraão acreditou em Deus, mesmo em idade avançada. São Paulo fala que ele esperou contra toda esperança. E de repente, Deus mandou o filho da promessa. Como é que era o filho de Abraão, crianças? Quem sabe? Isaac. Isaac, o filho da promessa. É o filho da velhice. Era o filho amado de Abraão. Mas o que Deus fez? Deus colocou em prova ainda mais o amor de Abraão e a fé de Abraão. Ele diz assim, Abraão, agora você tem seu filho, você acreditou em mim? Muito bem.
agora eu vou te pedir mais um passo, um sacrifício. Você vai oferecer um sacrifício, o sacrifício da tua vida. Você vai pegar o Isaac, que era pequenininho ainda, vai colocar a lenha nos seus ombros e vai no Monte Mória. E você vai oferecer, você vai imolar o teu filho, amém, como prova do teu amor, amém. O que Deus queria era testar a fidelidade e o amor de Abraão, porque ele já amava a Deus, ele já era fiel, mas Deus sempre quer um pouco mais. Deus quer que a gente avance na vida espiritual. E então Abraão obedeceu, pegou a criança, Isaac, colocou a lenha nos seus ombros e foi. Quando chegou lá, perto do Monte Mória, Isaac olha para Abraão, vê ali a lenha, vê o monte que se aproximava, o lugar do altar, do holocausto, e fala assim para Abraão: pai, aqui nós temos a lenha, nós temos tudo necessário, mas cadê a ovelha? Cadê a vítima que será oferecida? O que Abraão disse? Meu filho, Deus proverá, Deus providenciará. Olha que bonito. Isso é confiar em Deus. Mesmo sem saída, mesmo se a gente vê a luz no fim do túnel, a gente acreditar e seguir confiando contra toda a expectativa. E chegaram lá, Abraão amarrou a criança, o menino, colocou em cima do altar que ele armou e foi estender a faca para sacrificá-lo, e Deus interviu: Abraão, não faças mal ao menino. A fé de Abraão, ele amava mais a Deus do que o presente de Deus, que era Isaac, seu filho. Muito bem, nós temos que amar a Deus assim, sacrificando o nosso melhor. É fácil sacrificar o pior, é difícil sacrificar aquilo que a gente mais gosta. Então vamos dar a Deus o sacrifício de Abraão, vamos sacrificar o nosso Isaac. Agora cada um pense, qual é o teu Isaac? O que Deus vai te pedir que você sacrifique no altar do teu coração? Vamos fazer como Abel, vamos sacrificar o nosso melhor. Não vamos oferecer as coisas já de segunda categoria para Deus, não. Vamos oferecer aquilo que nós temos de melhor, sobretudo a imolação da nossa vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.